Ok, senhor Ernesto, pode. Tá fechado o seu áudio, senhor Ernesto. Hoje, 6 de junho de 2025, temos o prazer de receber mais uma vez nosso querido irmão André Pierre Batista, que vai então apresentar o tema de hoje. André, a palavra é sua. Seja Ok, bem-vindo mais uma vez entre nós. eu que agradeço, querido irmão. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite. Para falar de um tema um tanto quanto que eu acho interessante, pertinente para os momentos de hoje, pensarmos sobre o processo de moralização para o equilíbrio. E cada vez mais a gente tem percebido como, de fato, a humanidade como se estivesse totalmente perdida diante, de fato, do seu sentido para a vida, para a existência, para a vida em sociedade. Aristóteles, que é um filósofo antigo, ele dizia que o ser humano é um animal social. E como animal social, ele necessita de relação para, a partir disso, se constituir. Possibilidades de interação, de entendimento, de cultura, para que ele possa se desenvolver de forma interessante, de forma significativa, e, a partir disso, fazer com que a humanidade possa evoluir um tanto quanto nessa perspectiva. Só que a gente percebe que a cultura ela tem apresentado processos de adoecimento, e adoecimento severo. Na pandemia, eu juro para vocês que eu achava que, posteriormente, passado todo o que foi a questão do processo de adoecimento total, adoecimento físico em função da Covid, eu imaginava que a humanidade iria refletir, iria pensar, iria eh, poder aprofundar questões, significados, sentidos, para que a gente pudesse construir uma outra possibilidade de relação, mudar a qualidade das relações. Só que, posteriormente à pandemia, o que eu percebo, ou pelo menos acho que todos nós aqui percebemos, foi um aumento significativo do adoecimento generalizado. Então, quando a gente percebe, quando as pessoas falam eh, sobre ansiedade, depressão, fobia, pânico, a gente percebe que existe uma agitação muito forte em várias questões e que a gente precisa estar antenado nesse sentido para também não ser dragado por essas situações que, de fato, são enfermidades psíquicas, enfermidades da nossa alma, e que a gente precisa estar atento porque o adoecimento do outro muitas vezes pode nos contaminar. Porque muitas vezes a agitação do outro, a depender de como a gente observe e vivencie, a gente pode também nos sensibilizarmos e isso nos adoecermos. A gente percebe, por exemplo, as músicas, o que a televisão fala, o que as mídias falam, o que as redes sociais trazem, sempre é um processo não raro de violência, não raro de agitação, em que coloca sempre o indivíduo numa situação muito difícil de vida. E a gente precisa entender esses processos. Só que acontece que pensar em equilíbrio, pensar em saúde mental, pensar como de fato a gente pode trazer novas orientações em relação a isso, perpassa por um valor imutável, que é exatamente é o conhecimento das leis universais. É, a gente pode evoluir sem o conhecimento das leis? Podemos, só que a gente perde muito tempo nesse processo de caminhada espiritual sem o devido conhecimento que as leis nos propiciam. Tem uma passagem que Buda ele coloca que é assim, que tinha um homem numa floresta perdido, completamente perdido, desesperado. Ele não sabia o que fazer. Ele entrou numa trilha, saiu da trilha e não conseguiu voltar mais pela trilha. E estava anoitecendo, ele ia passar a noite sozinho na floresta. E assim, o pôr do sol já estava vindo, ele não sabia o que fazer. E, e ele subiu no alto de uma pedra para ver se ele conseguia ver algum movimento, alguma coisa, algum lugar melhor para dormir, para passar a noite. E ele enxerga um homem meditando. Aí ele começou a gritar para o homem. E o homem, na hora que viu para ele, olhou para o outro homem, deu tchau e ambos correram um em direção ao outro, quebrando o mato, enfim, passando por cima de pedra, porque eles não estavam tão perto assim. E quando eles se encontraram,
Eles se abraçaram e começaram a chorar um pro outro. E aí o outro falou, aí um falou, eu estou perdido no mato. Aí o outro começou a chorar, eu também tô. E essa anedota de Buda eu acho bem interessante porque é mais ou menos assim, quando a gente não conhece devidamente as leis, o processo da espiritualização, do autoconhecimento, e é muito importante entender que o conhecimento ele é altamente importante e necessário, mas mais importante, na minha opinião, do que o conhecimento é o autoconhecimento. O conhecimento ele tem que andar de mãos dadas com o autoconhecimento. O conhecimento, a gente percebe, por exemplo, pessoas fantásticas que tinham um conhecimento intelectual muito bom sobre espiritualização e que passavam de uma forma brilhante enfim, os ensinamentos, as chaves esotéricas, enfim, espiritualistas, e que muitas vezes essa pessoa se perdeu. Eu posso citar vários nomes aqui, mas um nome que eu posso citar é Raul Seixas. Raul Seixas fala sobre mediunidade, reencarnação, evolução espiritual, fala sobre leis universais, ele fala sobre expansão de consciência, fala sobre sociedades secretas, sociedades iniciáticas, ordens iniciáticas nas letras dele, e, no entanto, ele foi cooptado, vamos dizer assim, pelas sombras, porque possivelmente faltou o processo de autoconhecimento e espiritualização profunda. Mas ele tinha conhecimento, ele passava como ninguém. Ninguém tinha a habilidade que ele tinha para passar, de fato, sobre aquelas temáticas todas que ele se ousou a passar. Então, para começar, deixa eu ver aqui, só um minutinho, para compartilhar um slide, como é que eu faço para fazer a divisão aqui? Deixa eu ver aqui, só um minutinho, gente. Eu Embaixo aí, esqueci. compartilhar. Tem uma Tem escrito. setinha. Tem uma Pronto. setinha. Pronto, perfeito, achei. É porque demorou de abrir o Ok. link. Muito obrigado, Trifão. Pronto. Então, vamos lá. Pensar sobre equilíbrio mental. Acho que nos dias de hoje, acho que é o que está mais evidente. Só que pensar em equilíbrio mental sem minimamente conhecer as leis e o que de fato elas se imperam é algo que de fato se faz necessário. Nesse mês de maio, agora, faleceu um dos maiores nomes do espiritualismo, do espiritismo do Brasil, que foi Divaldo Franco. E um dos livros dele, chamado Leis Morais, Joana de Anjos, que é a mentora dele, pontuou o seguinte, que leis morais, que ele chama, enfim, a gente chama de leis universais, mas leis morais, são leis imutáveis. E são as leis da vida. É impossível pensarmos em felicidade, em evolução abreviada consciente, se não pensarmos em leis, se não tivermos conhecimento das leis, para ganharmos tempo. R$ 30. Peraí. O negócio aqui abriu, peraí. Era de André Batista. Oi, alguma pergunta? Pronto. Então, falarmos sobre buscarmos felicidade, falarmos sobre possibilidade de abreviar o processo de consciência, descondensação de matéria, nosso centro de força, saber que existem leis que regem o trabalho, tanto o trabalho material como o trabalho espiritual, a disciplina ou coisas afins, é algo que se faz imperativo para que a gente possa minimamente conseguir buscar. Só que acontece que os vícios, como eu sempre digo, eles são um tanto quanto mais perniciosos, mais difíceis de nós nos livrarmos deles. Tanto é que toda prática de virtude, ele exige esforço. Tem coisas que a gente já superou tranquilamente, tem coisas que a gente segue processos e vinculações, enfim, relacionados às leis ou o processo da virtude de uma forma mais tranquila. Mas existem questões que ainda que não vencemos. Então, Joana de Anjos, ela apontou uma coisa que é a seguinte, que as leis morais são considerados fundamentos que regem a vida, a relação entre os seres e a evolução espiritual. Elas são compreendidas como princípios imutáveis, que, quando observados, promovem o progresso e o bem-estar, tanto individual quanto coletivo. Então, minimamente o ser consciente, porque a ascensão, gente, ela é individual, porém, quando o indivíduo ele ascende, ele quer puxar o outro para o lado, ou seja, ele quer puxar o outro para si, no caso, para a possibilidade de também outras pessoas ascenderem. Isso faz parte do processo de conscientização que, de fato, é presente na nossa vivência de desenvolvimento. Então,
a moral é o conjunto das virtudes. E, de fato, isso é que se faz mais exigente para a gente pensarmos. E seguir as leis é o caminho do equilíbrio. O ser humano ele tem total livre-arbítrio para se afastar das leis, mas ele fica escravo da consequência. Jean-Paul Sartre, ele é ateu, ele não acredita em nada disso, mas ele traz que o ser humano ele tem uma liberdade para escolher, mas ele tem que saber que ele não é livre para se livrar das consequências. Ele fica escravo das consequências. Jean-Paul Sartre falou isso, dentro do processo do materialismo existencial dele, francês. Então, transpondo a conversa, transcendendo a conversa dele para um patamar mais espiritual, nós temos livre-arbítrio para nos afastarmos da lei, de não seguirmos as leis. Na verdade, a cultura nossa, em nenhum momento, traz as leis universais, as leis morais, para que a gente possa, de fato, estar conhecendo e podendo seguir. Muito pelo contrário. Apesar de ter muitos filósofos ao longo da antiguidade, como Aristóteles, por exemplo, como Platão, enfim, que traziam uma ética muito pautada no processo de desenvolvimento humano e sabendo que é necessário cuidarmos do outro para que a partir disso nós possamos também nos desenvolvermos, porque existe um fator chamado de generatividade, que a psicologia chama, que é assim, que quando eu aprendo uma coisa, quando eu me desenvolvo em determinados aspectos de virtude ou coisas afins ou aprendizados, eu, eu tento desenvolver as gerações seguintes, através de seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus amigos, enfim. Ou seja, você tenta passar aquele conhecimento para frente como uma possibilidade para que a gente possa, junto, encontrarmos caminhos e possibilidades. E onde repousam as leis? Isso é uma pergunta que Allan Kardec ele fez para o irmão espiritual, e o irmão espiritual respondeu na consciência do indivíduo. E é interessante que, de fato, isso me chama a atenção, porque toda vez que a gente passa por uma injustiça, ou a gente vê uma injustiça sendo praticada, não raro surge uma revolta. Mas, rapaz, como isso é possível? E vem a sensação de incômodo, e muitas vezes vem a cólera. São Tomás de Aquino, ele pontua que a cólera, que é um dos pecados capitais que ele menciona, ela surge exatamente pelo desejo de justiça. Eu quero fazer com que eu quero fazer justiça, então a cólera vem com esse sentimento, ainda que relativo, para que eu possa fazer com que aquele incômodo eu possa trazer na minha relação com o meio algo que, através de até um processo um tanto quanto violento, para que se faça justiça. Então, isso faz parte de uma das prerrogativas, vamos dizer assim, que é a consciência, que é que a lei de justiça está presente na nossa consciência. Em 2007, teve uma novela na Rede Globo chamada Sete Pecados. Eu não assisti a novela, mas eu adorei a trilha sonora da novela. E Paulo Mosca e Zélia Duncan, eles fizeram uma música chamada Carne e Osso, que ele fala sobre a dificuldade, de fato, de se livrar dos vícios, dos pecados capitais. E a música começa assim: a alegria do pecado às vezes toma conta de mim. E quantas vezes nós não somos tão agraciados, vamos dizer assim, por isso, de termos que trabalhar esses vícios para que eles se tornem gradativamente em virtudes. Eu lembro uma vez que eu morava numa casa lá em Itapuã e que começou a vazar, começou toda vez que chovia, entrava água em casa. Aí eu precisei contratar um carpinteiro para fazer uma obra e o carpinteiro, ele era evangélico e ele tentava o tempo todo me doutrinar, enquanto ele estava trabalhando, me doutrinando. E uma das falas dele marcou minha vida para sempre, que era assim: você acha que as pessoas praticam o pecado é, porque é tranquilo não praticar? As pessoas praticam o pecado porque o pecado é bom. É a fala dele. Eu achei essa fala muito interessante e casou bem com essa música. A alegria do pecado toma conta de mim. Você comer uma comida que você gosta muito e comer muito é, é algo que satisfaz as pessoas que vivem em farra, que gostam de farra, satisfaz, é prazeroso, o prazer sensorial é interessante. Só que viver no vício tem um custo relativamente alto. É, tanto é que Manuel Filomeno de Miranda ele pontua que quando a gente comete excessos, é, todo excesso ele gera uma causa. E às vezes essa causa pode ser
vai diretamente no seu corpo, vai diretamente no seu senso de força, enfim. E tem uma característica que a gente precisa estar atento. As doenças mentais, por exemplo, a pessoa que consome muita bebida alcoólica, fuma muita maconha, coisas afins, que são artifícios que alteram o funcionamento cerebral, que alteram o funcionamento. Acredito que também atue no funcionamento dos chakras, vai fazendo com que o indivíduo ele vá adoecendo de forma gradativa. E chega um momento que a conta chega. E aí, Paulo Mosca continua. Eu gosto de estar na terra cada vez mais, e perfeição demais me agita os instintos. Quem se diz muito perfeito, na certa encontrou um jeito insosso, de para não ser de carne e osso. Ou seja, você muitas vezes renunciar, e de fato a renúncia faz parte da nossa vida, da nossa existência, de espiritualização. Obviamente que você não vai renunciar a tudo, mas tem muita coisa que você renuncia. Porque a gente sabe que na senda da espiritualização existem muitos convites. Fora da espiritualização, já é difícil. Eu tenho um amigo meu que é da Umbanda, que a gente conversa bastante, que aí ele vira para mim e fala uma coisa que eu acho bárbara, assim, eu acho massa, que é assim, tá difícil para quem se espiritualiza, imagine para quem não se espiritualiza. E eu acho essa frase muito interessante, porque, assim, enquanto a gente não, de fato, não ficar atento para como os vícios eles nos derrubam, diminuem a nossa vibração, a gente muitas vezes fica dragado por esse impulso. E sair do primeiro impulso é o desafio de nós encarnados. Quando a gente sai do primeiro impulso e vai para o segundo impulso, ou melhor, quando eu sou afetado emocionalmente por um estímulo externo, e essa afetação ela faz com que eu perca essa possibilidade de autovigilância, eu me perco na experiência, muitas vezes. Então, quando você sai do primeiro impulso, você consegue ter um delay e pensar, respirar, ponderar e dizer, poxa, eu acho que isso aqui não é tão interessante fazer dessa forma. Ou seja, sair do primeiro impulso é um desafio nosso, como seres encarnados, porque o nosso cérebro ele funciona muito baseado nesse processo de primeiro impulso. E tem uma fala de Kardec que é assim, que eu acho interessante porque já que nós vivemos em vícios, já que a cultura prega exatamente a questão dos excessos, a verdade é como uma luz. É preciso habituar-se pouco a pouco. Do contrário, ela ofusca. Falar de leis, falar de reencarnação, falar de mediunidade, falar de muita coisa ao mesmo tempo. Não é todo mundo que está preparado de fato para escutar. E por isso que os estudos, eles são gradativos, eles são pontuais, eles são pequenos, eles são consistentes, eles são frequentes, para que as pessoas possam de forma gradativa ter conhecimento e poder estar incorporando aspectos que estão colocados, para que a partir desse conhecimento ele possa entender como é que funcionam os mecanismos da vida. Então, na medida que a gente vai adquirindo sentimentos, à medida que a gente vai tendo experiências, à medida que a gente vai tendo, mais ou menos, dando atenção às sensações que seu corpo gera em determinadas experiências, isso começa a abrir caminho para nós nos resistirmos ao mal, ao dito mal, ao dito vício. Então, tem uma fala, tem um conto da década de 80, de João Ubaldo Ribeiro. Eu, particularmente, gosto muito de João Baldo Ribeiro, acho ele um dos escritores que mais mexe comigo. Ele nascido na ilha de Itaparica, e ele escreveu um conto chamado O Santo que Não Acreditava em Deus. Ele conta a história de um pescador que estava tentando pegar peixe e não estava conseguindo pegar peixe nenhum. E ele estava xingando muito, estava muito revoltado. E o pescador estava no meio do mar e tinha uma haste bem grande no meio do mar. Eu não sei que haste era aquela, mas tinha uma haste. E daqui a pouco, um ser, no formato humanoide, aparece, no formato de homem, aparece nessa haste no meio do mar e fala: Moço, estou precisando que você me dê uma carona até a margem. Fala assim: Mas quem é você? Não, eu não quero dizer meu nome, não. Mas eu não coloco ninguém no meu barco em que eu não saiba quem é o nome. É, e quem é você? Ah, se eu falar, você não vai acreditar. Então me diga quem é você. Aí esse ser,
ele colocou vários peixes para dentro do barco. Ele ficou horas tentando pescar, não pescou nada, e o homem fez um estalar de dedos e voou vários peixes para dentro do barco. Aí ele falou assim: Eu sou Deus, e eu tô aqui precisando de uma ajuda sua. Eu tô precisando que você me leve até a orla, e me leve até Quincas das Mulas. E ele não entendeu o porquê do pedido. Ele falou assim: Mas você é Deus, me prova que você é Deus. Aí ele fez alguns milagres andando em cima da água, fez algumas coisas. Ah, você de fato é Deus. Aí ele foi até a margem e, e ele foi atrás de Quincas das Mulas. Aí ele perguntou: Por que você está atrás de Quincas das Mulas? Ele só faz beber cachaça. Aí ele falou assim: Mas Quincas das Mulas ele tem qualidades extremamente significativas que boa parte da humanidade não tem. E eu estou precisando descansar, tirar umas férias, e eu preciso de um santo. Eu preciso achar um santo. E eu achei essa pessoa com qualidade para ser santo, para me substituir no papel de Deus durante um tempo enquanto saiu de férias. E ele é levado até Quinca das Mulas. Aí Quinca das Mulas, ele estava bebendo, ó, Deus para beber junto com o Quinca das Mulas, para comer sarapatel, tem uma vida profana ali com o Quincas das Mulas, tentando seduzir Quincas das Mulas para ser santo. Até que bela hora Deus fala: Quincas, você tem muitas qualidades positivas. Você pegou toda a sua fortuna que você recebeu, toda a sua herança, e você deu para os pobres. Você é uma pessoa que ajuda muita gente. E é, eu quero que você seja o meu substituto no meu trabalho que eu faço. E quem é você? Eu sou Deus. Ah, mas eu não acredito em Deus, não. Aí, não, isso aí não tem problema, eu posso provar que eu sou Deus. Aí, como é que você vai provar que eu sou Deus? Aí ele chegou para Quincas e começou a fazer vários milagres. Andou em cima das águas, transformou vinho água em vinho. Ele fez várias coisas. Ele levitou, ele fez Quincas levitar, ele fez várias. E Quincas passando por toda aquela experiência de milagres. E o tempo todo dizia assim: Deus, me desculpe, mas eu não acredito em você. E ele estava confuso, falou assim: rapaz, peraí, eu não estou entendendo, mas eu não acredito em você. Aí ele tentou, 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 Deus tentou e não conseguiu convencer Quincas. Aí tá, tudo bem, então fique aí. Quando você quiser ser santo, você me fala, você me chama através de uma oração que eu venho te pegar. Não, mas eu até gostaria que você voltasse aqui para a gente conversar um pouco mais, mas eu não vou ser santo, não, porque eu não quero, eu não acredito em você. Eu não acredito em você, mas gostei de você. Aí tudo bem, aí Quincas sobe no barco e volta para o lugar que ele subiu, que ali tinha um portal que Deus subiu naquele portal. Aí o rapaz do barco falou assim: a pescaria, desculpe, Deus, você fracassou. Aí Deus falou assim: não, fracasso não. Nem sempre quando você pesca, você consegue pegar peixe. Nem sempre quando você sai para pescar, você pega peixe. É a mesma coisa comigo. Nem sempre quando eu vou pescar um homem, eu consigo pescar. E é interessante o diálogo desse conto, porque ele traz uma questão muito forte de que ele faz muita. Deus está cansado porque as pessoas sempre o tratam como um mordomo. Deus me faça feira, Deus me faça isso, Deus me proteja, Deus não sei o quê. E Deus estava cansado disso. E ele ofereceu um trabalho para Quincas das Mulas e Quincas das Mulas se negou ao trabalho. E é interessante porque uma das leis, assim, a lei do trabalho, né, que é interessante de pensar que teve uma negativa de trabalho. Quantas pessoas a gente convida para fazer trabalho mediúnico? A pessoa é médium, a pessoa vê, a pessoa enxerga, a pessoa conversa com a entidade, mas tem a negativa. Tem, não quer trabalhar, ou não acredita. Eu conheço pessoas que têm mediunidade ostensivíssima e se nega a acreditar que aquilo é mediunidade. Eu conheço uma família que a família toda tem a vidência, a audiência aberta, vê gente em casa e fala assim, e quando vai dormir, pede licença aos fantasmas para ir dormir. Aí, quando foi falado para essa pessoa que ela precisava trabalhar a mediunidade dela, ela diz assim, ela foi para o centro espírita, a família toda a terra. Aí chega no centro espírita para trabalhar a mediunidade, aí, você tem muita mediunidade, você não está bem, não sei o que, você precisa trabalhar, ficar pelo menos aqui um ano com a gente, para ir trabalhar com você. Aí, não tem um tempo, um ano não. E largou tudo, tirou a família toda, ninguém vai ficar aqui um ano, não, eu vou ficar aqui um ano. Ou seja, é,
é muito interessante perceber que muitas vezes a própria negação que existe, que é presente, é, ela é muito evidente. Muitos médicos que experienciam processos de sua paranormalidade, ela não faz a opção de não trabalhar seu processo, sua espiritualização. Faz questão, mesmo assim, é uma negação por ignorância. Pedro Rocha fala muito sobre a ignorância, em vários trechos. Ele fala como a ignorância ela é muito forte, é muito evidente na humanidade como um todo. E assim como o santo que não acreditava em Deus, ele traz exatamente essa visão de uma divindade de Deus que criou tudo, e pontua que o livre-arbítrio está aí, presente. E as pessoas têm o direito de acreditar ou não, a trabalhar ou não, de se negar ou não ao trabalho. Mas quando se nega, a trajetória é maior, o trabalho é maior, o caminho percorrido é maior, os obstáculos são maiores. E isso, assim, porque exatamente pela negativa de conhecer as regras do jogo. Existe um outro conto de 1914, se eu não me engano, de Lima Barreto. Lima Barreto também, ele foi um grande escritor brasileiro. Eu sou apaixonado assim pela leitura de Lima Barreto, ele escreve muito bem. E ele escreveu um conto chamado Nova Califórnia, que conta a história. Essa história eu acho que todo mundo conhece, porque foi tema de uma novela chamada, acho que se eu não me engano, Fera Ferida, se eu não me engano, a novela, de Raimundo Flamel. Raimundo Flamel era um alquimista em que ele transformava osso humano em ouro. E ele chegou num vilarejo, ele trabalhava com alquimia, ninguém sabia com que ele trabalhava, todo mundo sabia que ele era farmacêutico, mas ele era alquimista, e ele estava lá, vinculado a um processo de estudo, e era um grande mistério, porque a comunidade toda queria saber com que ele trabalhava, porque ele não saía de casa quase hora nenhuma. Depois de anos trabalhando, estudando alquimia, ele descobriu como fazer ouro. E o que aconteceu? Ele chamou três pessoas da comunidade que ele não conhecia, mas que eram pessoas que eram, que eram autoridades, e falou assim: ó, eu consigo fazer ouro. Aí os olhos de todo mundo brilharam. Aí, massa, tem um problema. Para fazer ouro, eu preciso de ossos humanos. Aí ele vai lá, ele pega o osso humano, ele bota na máquina dele, enfim, e faz o ouro com o osso humano. Aí ele, aí ele pede testemunha, pede para escrever o que eles viram, e os três saíram da casa. No dia seguinte, Raimundo Flamel some da comunidade. Ninguém sabe, eles levam com ele o segredo do ouro e ninguém sabe o paradeiro dele. Aí, só que acontece que esses três pessoas que viram Raimundo Flamel transformar osso humano em ouro, começa a invadir o cemitério e começa a roubar, violar as covas e roubar ouro, desculpa, roubar osso humano. E isso começa a virar um burburinho na cidade, começa a gerar um mal-estar muito grande. Roubaram o osso de minha mãe, roubaram o osso do meu pai, roubaram o osso do meu padrasto, enfim. E isso começou a gerar um incômodo muito grande, até que um belo dia conseguiram prender. Aí perguntaram, por que que você prendeu? Ou melhor, desculpa, por que você violou a cova? Aí ele pontuou, não, porque Raimundo Flamel ensinou a gente a transformar osso em ouro. Aí a cidade toda ficou empolvorosa, assim. Como assim? Aí todo mundo foi de noite, prenderam os três. E é assim, e é bem trágica a história que a cidade inteira no cemitério à noite. Esperaram anoitecer para violar as covas, achando que ninguém ia fazer isso, mas a cidade toda tinha feito isso. E, e tem uma parte que fala assim, uma criança de 10 anos fala assim, papai, mamãe era mais gorda, então ela devia ter mais osso. é, Pega o osso dela. E começou a ter assim, teve várias violações, não pega o osso de minha mãe, que o osso de minha mãe é meu, não sei o que, aquela coisa toda, e acaba tendo uma morte, acaba tendo um genocídio na cidade por uma guerra por causa de osso. Obviamente que na esperança de transformar em ouro. E todo mundo pensando sempre em ter coisas, sempre em possuir. Eu quero reformar minha casa, quero construir um cercado, quero não sei o quê. Então, assim, foi uma coisa que mexeu muito com a cidade toda.
Ou seja, mais uma vez, o vício, ele presente e muitas vezes a gente não consegue perceber e a gente age muitas vezes pelo impulso, pelo primeiro impulso da relação, por uma questão de ignorância. E acabou todo mundo na cidade falecendo em função disso. Então, assim, então, por ignorância, isso dificulta muito o nosso crescimento, isso dificulta muito a superação de nossos conflitos. E, consequentemente, isso gera desequilíbrio psíquico também. Então, o vício nos afasta das leis universais. E nessa transição planetária que nós estamos fazendo, que nós estamos passando, é, é interessante perceber que a lei de destruição parece que está bem evidente. E é muito importante a gente minimamente nos equilibrarmos para que a gente possa tentar sentir menos os efeitos, tanto energéticos quanto psíquicos, enfim, da transição. E uma coisa que Joana de Andes fala, que todo ser humano, todo indivíduo, ele tem reminiscências para serem trabalhadas, principalmente reminiscências psíquicas. Ou seja, eu não falo só dos vícios psíquicos, mas, por exemplo, das enfermidades morais que nós temos, das enfermidades psíquicas que nós temos, depressão, fobia, pânico, enfim. Então, muitas vezes, o enfermo mentalmente, por veto reencarnatório, aceita mais facilmente o convite de espiritualizar-se. A pessoa que está vetada sofreu muito, bebeu muito na encarnação, negou muito o seu processo de espiritualização. Fez a negativa, 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 e negou tanto que na próxima existência ele volta com veto. Ele não pode fazer as mesmas coisas que ele fazia anteriormente. Então, como ele está vetado, ele tem menos energia, tem mais limites, ele se propicia mais ao processo de espiritualização. Travou, epa, travou aqui. Deixa eu ver, pronto. Então, quando o indivíduo tem algum transtorno mental, não basta, segundo João Giante, somente terapeutas materiais para o tratamento. Terapeutas materiais, ela diminui sintomas, ela diminui, ela melhora a qualidade de vida, melhora muito a qualidade de vida, mas somente as terapêuticas que são ofertadas, ela não traz, se não for coadunado com o processo de espiritualização, não diminui essa chaga da alma, vamos dizer assim, da alma. Então é preciso moralizar-se e seguir as leis para depuração do indivíduo. Ele saber que tem um processo, uma caminhada, uma trilha, algo para ser feito, e ele precisa se responsabilizar, ele precisa trabalhar, ele precisa se autoconhecer suficientemente. Então, aí entra a questão da psiquiatria. Por exemplo, a pessoa tem depressão e precisa, não raro, tomar antidepressivo para ter uma qualidade de vida melhor. Mas o antidepressivo ele vai ajudar a diminuir sintomas. É importante tomar? É importante tomar medicação psiquiátrica. Se a pessoa precisar tomar medicação e ter que tomar, é importante tomar. A pessoa não dorme. É necessário a pessoa tomar medicação para dormir. Um exemplo. Porque se a pessoa não dorme, enfraquece o centro de força e isso causa outros prejuízos para o indivíduo. Ou seja, a pessoa que não dorme, sei lá, é muito comum você ver pessoas, eu durmo 4 horas por noite, ou seja, dorme menos do que o necessário. E isso é uma coisa que é importante a gente muitas vezes fixar para a pessoa, porque as pessoas muitas vezes passam horas sem dormir, ou melhor, dormem muito mal durante muito tempo, às vezes até 20, 30 anos dormindo mal. E quando a gente pontua, você vai precisar dormir melhor. Você está dormindo 4 horas por noite, isso é muito menos do que a sua necessidade. E quando se dorme menos do que a necessidade, pode surgir várias doenças, inclusive aumenta a incidência de demência. Então, quando você toma uma medicação, você vai conseguir equilibrar isso, o seu sono vai equilibrar. é, mas é importante sempre isso estar associado a outros processos, inclusive espirituais. Como, nem que seja uma meditação, porque assim, hoje a ciência material na área da psicologia não fala muito em espiritualização, mas, por exemplo, mas fala muito em respiração, em pranayama, fala muito sobre meditação, e isso ajuda muito a reforçar o sistema o centro de força da pessoa. Então, assim, então é muito importante a gente ter a noção de que todo tratamento que é dado para a pessoa é muito importante ter sempre o viés, tanto da materialidade, como as terapêuticas que são dadas para diminuir sintomas e melhorar a qualidade de vida, como também o processo da espiritualização do indivíduo. A incerteza,
ajuda no desenvolvimento da intuição e da inteligência. Eu falei na última vez que a gente se sente muito desamparado pelo fato de que a gente não tem certeza absoluta nenhuma de nada na vida. A única certeza que nós temos é da morte, que a gente vai desencarnar em algum momento. Mas como vai ser, do jeito que vai ser, ou como vai ser a nossa vida daqui a 2, 3 anos, ou daqui a um mês, a gente não sabe como é que vai ser a nossa existência. Então, assim, a gente vive numa incerteza, seja incerteza profissional, espiritual, pessoal, enfim, a gente não tem essa certeza, mas temos uma coisa interessante, que essa incerteza muitas vezes gera mais ansiedade. Tem muita gente que tem pensamento catastrófico em função disso, mas em compensação, a incerteza ela desenvolve mais inteligência e intuição na pessoa. Por quê? Porque a pessoa sempre vai tentar buscar estratégias para tentar diminuir o seu nível de incerteza, para diminuir o seu sofrimento. Se a pessoa sempre vai buscando estratégia para aprender a lidar com aquela situação que está ali presente e que está lhe causando algum tipo de desconforto, aquilo ali vai desenvolvendo e a pessoa vai inteligir para que e isso gradativamente vai desenvolvendo outras habilidades interessantes para a vida daquele indivíduo. Então, assim, isso é uma das questões que, de fato, se faz mais presente para que a gente possa pensar sobre também como a incerteza como uma ferramenta de desenvolvimento humano. Então, a incerteza, ela tanto está dentro como está fora, e o autoconhecimento ajuda a viver no aqui e agora. Então, quanto mais o indivíduo ele se aprofunda no processo seu de espiritualização, ele consegue vivenciar mais o aqui e agora. A incerteza diminui o impacto. Ou seja, a pessoa passa a vivenciar mais o presente e a partir disso ele possa vivenciar mais a sua vida, a sua existência. Acho que eu já falei boa parte aqui. Os processos psicopatológicos, ou seja, as doenças mentais, são frutos dos vícios nossos, dos excessos que nós cometemos, e todo excesso que nós cometemos, nós pagamos um preço. Tanto é que o Manuel Filomeno de Miranda ele toca muito nesse assunto. Isso me chama bastante atenção, que é uma coisa também que eu vi no curso do Trevo, bastante sobre esses aspectos, essas características. E as melhorias das enfermidades, se elas só são colocadas no campo da matéria, da materialidade, elas são momentâneas, as melhorias. E essa saúde mental, ela não se fixa tanto. Então, segundo Joana de Ângeles, o processo de tratamento de uma enfermidade mental tem como proposição a melhora do indivíduo diante das suas falhas morais. Então, quanto mais o indivíduo ele tenta se melhorar, tenta se corrigir, tenta minimamente perceber o que não está interessante na sua existência, na sua vida, na sua relação com a vida, com os outros, consigo, ele pode diminuir esse impacto e se desenvolver. E a partir disso, a melhora se faz presente, quando tem essa autorresponsabilidade. Ok? Acho que já falei boa parte aqui, deixa eu ver aqui. E a saúde mental, o cuidado com a saúde mental é relevante para a harmonização do psiquismo. Então, acho que acho que está acabando o tempo, mas pensarmos sobre essa possibilidade de fazer diferente, de fato, é a característica que nós devemos pensar sobre o nosso desenvolvimento de alma. Aqui são duas referências que eu peguei para falar sobre esse tema de hoje, que é aspectos psiquiátricos e espirituais e leis morais, que ambos são livros de Divaldo. Ok, gente? Deixa eu fechar aqui o slide. Deixa eu ver aqui. Pronto. Gente, ok. Agradeço. Opa, agradeço a todos, gente. Muito obrigado. Obrigado, André.